pessoal, aqui é o Hudson Monteiro, no programa Frente a Frente, na Troade TV. Estamos aqui com o pastor Davi Dias, que é vice-presidente da Assembleia de Deus do campo de Carapicuíba. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Hudson, graças a Deus. O senhor fala um pouquinho do senhor, da sua trajetória como pastor, como é que o senhor começou, né, como pastor, pra gente? Primeiro eu quero parabenizar, né, a Troade TV, né? Sim. O CEMEI, você que está aí com o programa de entrevista, né? E falando um pouquinho de mim, você perguntou como eu comecei. Como o senhor começou, né, no pastor. ministério? Hudson, é o seguinte, olha, eu considero que o ministério pastoral, antes de ter uma avaliação humana, deixa daquele ministério, ele é uma vocação. Então, como vocação, eu me sinto, para ser bem honesto com você, eu me sinto pastor desde a minha adolescência. Então, com 10 anos, eu já saí para visitar com os meus pais, fazendo evangelismo, e eu sentia, sabe, a tendência para cuidar de pessoas, para falar da palavra, do evangelho, tinha interesse pela espiritualidade das pessoas, né? Mas assim, oficialmente falando, eu estou pastoreando desde 2004. 2004 foi quando eu comecei a pastorear, então 2021 faz a conta aí. Eita, eu estou assim ativo, né? E aqui na sede, dando assistência ao pastor Jasson, né? Como pastor assistente na sede, como vice-presidente do campo, eu estou há 13 anos. 13 anos. Há 13 anos. Eu vi aqui no livro do senhor que o senhor é palestrante, né, das famílias e também atua no ensino. Quanto tempo que o senhor já está trabalhando nessa área de palestras e ensinos? Como é que funciona? Assim, desde 2004, quando eu comecei, né, o Ministério Pastoral, dirigindo congregação. Então, a partir daí, ficou um campo aberto, né? E assim, pontuando, né? Por que família? Não tem como você ser pastor e você não pensar na estrutura familiar. Então, às vezes eu fico triste quando eu ouço assim de pessoas como eu, que são pastores, que não tem iniciativa de orientar uma família, de fazer um encontro de casais, por exemplo. Sempre depende de trazer um especialista da área, né, que tem bastante, né, pessoas até famosas, mas não tem como você ser pastor e você não compartilhar o tema família, casamento, porque você é casado, você tem uma esposa, você tem Sim. filhos, você tem experiência. A família é a base da sociedade. Deus, ele fez um homem e uma mulher, que é o núcleo, né, familiar, a sua imagem e semelhança. Então, eu acho que está dentro, né? Então, eu sempre me propus a trabalhar a família exatamente por essa questão. Família é a base da sociedade. Se você tem famílias fortes, você tem um bairro forte, uma cidade forte, uma igreja forte, um país forte. Então, eu penso que esse tem que ser o foco de um pastor. Trabalhar questões do casamento, trabalhar a questão do relacionamento de pais e filhos, né? A gente sabe que o inimigo tem um interesse muito grande na família, de destruir. Nós estamos vendo esse momento, inclusive, né? De diluição da família. Então, eu acho que o meu interesse é mais por esse viés aí que eu estou te falando. Não é assim, você é um especialista em família, você se especializou em ser palestrante para a família? Não necessariamente. Mas é porque está muito ligado com o ministério pastoral. Não tem como você não incluir isso. Eu vi aqui também que o senhor é o primeiro livro do senhor, né? É o primeiro, Hudson. Primeiro livro, A Suficiência nas Escrituras Sagradas. Se você não adquiriu, adquira. Olha, eu li ele inteiro, em 2 dias. É rapidinho para ler. É 88 páginas. Muito bom. Alguém pergunta por que tão pequeno? Exatamente considerando que a maioria, infelizmente, nesse é um dado infeliz, a maioria dos brasileiros parece não ser afeito à leitura. Aí quando você vem para a igreja, parece que aumenta, né? Então, pessoal, e outra, a vida é muito corrida. Eu acho melhor você escrever assim para uma leitura rápida.
Por que, pastor, aproveitando, né, o ensejo, por que suficiência das Escrituras? Boa pergunta. O tema ele é Lúcio. bastante sugestivo, né? É assim, ó, eu quando eu estava no seminário em 2013, esse tema foi um tema para eu fechar o meu curso com o meu TCC, e esse foi o assunto. Na realidade, esse é o meu TCC, claro que depois ele teve uns acréscimos, mas o que Deus despertou em mim, Hudson? Primeiro porque a palavra de Deus, ela não pode ser considerada algo de segunda categoria, ela é primária. Poxa vida, é a palavra de Deus. Então, se as Escrituras, se a Bíblia é a palavra de Deus, então eu não posso dar um valor menor do que esse. Eu não posso considerar que ela acrescenta alguma coisa, não. Ela é necessária e ela é suficiente. Quando eu falo da suficiência, porque, infelizmente, nós estamos acrescentando algumas coisas às Escrituras. Quando não, nós tiramos. E as Escrituras ficam sendo mais um livro de texto qualquer. Eu não posso tratar. O meu livro, por exemplo, é um livro... As palavras dele não são vivas. Sim. Palavras humanas, são minhas, mas as Escrituras não. É palavra de Deus. E quando eu falo suficiência, é para dizer o seguinte: tudo que eu preciso para a vida e para o meu ministério, para a minha espiritualidade, está nas Escrituras. Sim. É a carta de Deus para o mundo, para a igreja em especial. Então, essa é a ideia, é de fazer a Bíblia ficar no lugar dela. É trazer a consciência de que a igreja, o evangelho, ele não pode ser periférico, ele tem que ser central. Tá? Ele tem que ser central. E essa suficiência está ameaçada, porque nós estamos acreditando mais nos vereditos da antropologia, da sociologia, da filosofia, da política, da psicologia. Nós somos uma comunidade terapeuta hoje. Está todo mundo precisando de alguém para mostrar o rumo. Estamos numa crise, autoajuda, numa crise existencial. E assim, eu não posso, eu posso extrair dessas fontes de conhecimento elementos bons, claro, para eu usar, mas eles têm que estar submetidos ao exame das Escrituras. E o que eu percebo é que é o contrário. Entendeu? É o contrário. E por que esse tema também foi despertado em mim? Porque a Bíblia, ela se apresenta como uma mensagem absoluta. E hoje, essa ideia de absolutos está sendo desconsiderado. Nenhum absolutismo hoje é bem visto. Mas Deus é absoluto, as Escrituras são absolutas. Então, pelo fato das Escrituras serem absolutas, e o nosso mundo pós-moderno não aceitar de boa absolutos aquilo que vem de cima, então a Bíblia está sendo considerada mais um livro, mais uma fonte de conhecimento que pode dialogar e que pode ficar no mesmo nível de outras fontes. Então, daí a importância de falar sobre a suficiência das Escrituras. Muito bom, pastor. Eu li o livro e eu fiquei muito extasiado, né, pela própria palavra. Tem várias referências bíblicas, né, referente à verdade, né. Eu fiquei encucado, e eu acredito que quem leu, né, provavelmente deve ter tido algumas perguntas, sobre o versículo de Romanos 3, capítulo 23. Para quem não conhece, fala que, pois todos pecaram e encarecidos são da glória de Deus. Como que o senhor explica isso para quem está assistindo a gente, né, esse versículo, né, de uma forma mais simples? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo, quando ele fala porque todos pecaram, na carta dele aos Romanos, ele está querendo incluir judeus e gentios. Para quem está nos assistindo, de repente não entende o que é gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. São todos aqueles que não descendem de Abraão. Então, Paulo, na carta dele, ele está mostrando que tanto os judeus, como os gregos, romanos, gentios, enfim, todos pecaram.
E quando ele fala todos pecaram, e ele inclui judeus, porque os judeus tinham aquelas prerrogativas de ter recebido a revelação de Deus, de ter recebido a lei. Então eles achavam que eles estavam em vantagem em relação às outras nações. Mas Paulo diz, não, todos pecaram. Então essa palavra de Paulo está dizendo o seguinte, o homem é pecador. O pecado é aquela tragédia do jardim do Éden. O pecado, ele inicia-se num local de muita santidade, de muita pureza, de muita harmonia. Todos nós conhecemos a história do jardim do Éden. Satanás, que é o inventor do pecado, levou Eva a cair e, consequentemente, Adão. E todos que descendem de Adão e Eva são pecadores. O nosso mundo é um mundo caído. Sim. É um mundo, e as pessoas, elas não têm consciência disso. E por que eu exalto as Escrituras Sagradas? Porque é o único livro de cunho religioso, de gênero religioso, que fala disso. Nenhuma outra religião, Hudson, trabalha com essa perspectiva de pecado. A Bíblia trata o pecado não como uma coisa subjetiva, ela trata o pecado como uma coisa objetiva e factual, entendeu? Sim. E assim, o maior problema do homem é o pecado. Porque o pecado separa o homem de Deus. Então não tem problema maior no ser humano do que não estar bem relacionado com Deus. E o que impede? O pecado. Entendeu? O pecado separa o homem de Deus. O Senhor fala no livro que o pecado ele é o maior problema do homem. Exatamente. Ele é o maior problema do homem. Quando o homem resolve a situação dele com Deus, a relação dele com Deus está quebrada por causa do pecado. Mas a gente já sabe que a resposta de Deus para isso é Jesus Cristo. É a morte de Cristo na cruz. Cristo foi dado como uma saída para a gente. Ele pagou o preço que Deus, o Pai, exigia para que o pecado fosse tirado. Então o homem em pecado, ele não está bem relacionado com Deus, que é o seu Criador. Então a partir do momento em que ele restabelece essa relação, as outras relações dele ganham luz. Eu, por exemplo, sou casado com a Selma. Inclusive o senhor é pai de 3 filhos, né? 3 filhos. 3 filhos, né? Você me pediu a apresentação, eu acabei não incluindo, né? Mas eu sou pai de 3 filhos, o Marcos Paulo, Karina e Mariana, a minha última. Quer dizer, o nosso relacionamento é um relacionamento muito bom. Tem imperfeições? Claro que tem, porque nós somos pecadores. Mas o Evangelho na minha vida, porque o Evangelho para mim não é algo periférico, é algo central, essencial. O meu casamento, ele dura 25 anos e dura bem, por quê? Porque a minha relação com Deus, ela traz reflexos para a minha relação com minha esposa, com os meus filhos, com os meus vizinhos, com os meus, com quem eu lidero, com aqueles que me lideram, com A, com B, com a vida, com o universo, com a natureza. A restauração das nossas relações com o meio depende dessa relação primária, né, que é a nossa relação com Deus. E o pecado é que impede isso. Por isso que, para mim, o maior problema do ser humano é o pecado. A Bíblia Sagrada, ela traz consigo as verdades sobre Deus, né? A palavra teologia, né? Theos e Logos, né? A gente tem lá sobre a fala de Deus, né? Tratado de Deus, né? Melhor dizendo. E quando a gente fala dessa outra matéria, a ciência, né? Que é tratada como homoteologia, né? Pecado? Do pecado. Amatiologia. Né? Amatiologia. Existe alguma conexão nesses dois assuntos, de uma certa forma? Avaliando aqui, né, a forma que o senhor fala aqui, porque todos pecaram, foram destituídos, o senhor fala das ciências, né, que a ciência ela foi, né, ela é, na verdade, para ajudar, né, de uma certa forma, a sociedade, o homem. Né? Na realidade, quando eu faço o contraste entre a teologia, né, e as outras ciências, e assim, uma coisa que precisa ficar claro aqui, que toda ciência é de Deus, todo conhecimento é de Deus. Sim. Tá? A capacidade que os homens têm de desenvolver cultura, conhecimento filosófico, intelectual, tudo isso é de Deus.
Nós não podemos atribuir isso ao homem, muito menos ao diabo. Tudo vem de Deus. Então, o homem foi feito por Deus com a capacidade de desenvolvimento intelectual, cultural. A questão, Hudson, é que o pecado, ele manchou isso. Então nós temos produção de culturas hoje no mundo que elas não glorificam a Deus. Por exemplo, a música, a arte é de Deus. Mas você sabe, você é músico, sim, você é cantor. O CIMEI, né, que é o responsável aqui pela TV, é músico, é produtor. A gente sabe que muito da arte hoje, a arte musical no caso que a gente está falando, glorifica a Deus? Não glorifica a Deus. Mas é um dom que Deus deu para o homem. Então, aí quando vem essas ciências sociais, que tem aí mais ou menos 150 anos, qual que é a proposta delas? É tentar, de repente, definir o homem, explicar o homem, ele, as relações dele com o universo, com o mundo. Mas eles nunca consideram a relação com Deus, a relação teológica. Entendeu? Então, quer dizer, são homens tentando explicar, né? Por exemplo, a sociologia diz que a gente é fruto do nosso ambiente. A gente é uma construção social. Então, tudo que você quer responder sobre dificuldades dos humanos, então você vai para a sociologia, ela vai trabalhar que você é assim ou assado por causa da construção social a quem você pertence. Pastor, a gente vai dar uma pequena pausa aqui, a gente já continua com esse assunto, que nós vamos para os comerciais. Você já conhece a rede banda larga? Sua internet está travando? Difícil de assistir a Netflix? E no home office, está tudo certo? Está conseguindo realizar as suas reuniões? Nós da Rede Banda Larga temos a solução para os seus problemas de conexão. Conexão 100% fibra ótica, TV na fibra, mais ponto principal, mais ponto adicional, ambos com Wi-Fi grátis, mais cursos gratuitos, com certificado. Entre em contato pelos telefones 11 42 10 44 12 ou pelo WhatsApp do nosso amigo Alexandre 11 961 52 6707. Acesse o nosso site redebandalarga.com.br e siga no Instagram @rede.bandalarga. Rede Banda Larga, sua melhor conexão. Vem pra rede! Pessoal, estamos aqui com o pastor Davi, de volta dos comerciais, e quero agradecer mais uma vez, né, pelo senhor ter vindo, ter aceitado o nosso convite, e vamos voltar aqui ao assunto, né, quanto à relação essa relação, né, da teologia, do pecado, né, você pode continuar. Sim. Né? Então, Hudson, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, algumas pessoas talvez lendo o meu livro vão achar que a gente não vê valor nas ciências sociais, sim, que eu cito aí. O que eu estou condenando é o fato de que o homem ele não pode ser visto apenas pela leitura dessas ciências, tá? Mas ele tem que ser visto pelo viés teológico, bíblico, que é o da criação. Então, como eu disse para você, a Bíblia Sagrada é o único texto que fala que o homem pecou. As outras religiões têm seus textos. O budismo tem seu texto, o confucionismo tem seu texto, o islamismo tem seu texto. Todos eles têm. Mas nenhuma religião trata do pecado como algo objetivo. Eles podem tratar de forma subjetiva. A Bíblia não. A Bíblia diz que o pecado ele é real, é uma realidade. Então não adianta nada eu querer construir a minha vida como ser humano sem essa consideração. Porque o pecado, ele separou o homem de Deus. Então, enquanto eu não volto para Deus, eu estou espiritualmente morto. Então, as Escrituras é que vai falar disso. Por isso que eu não posso trocar o texto bíblico por uma outra abordagem. Tem hora que a nossa evangelização está muito antropológica. Sim. Ela está muito ligada à questão do homem, né? Ela está muito sociológica, ela está muito psicológica, ela está sem considerar esse fator, o homem e Deus. Então, quando a Bíblia trata disso e eu entendo isso, pronto, é o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, 17. Quem está em Cristo
nova criatura é. E na realidade, para ser bem mais honesto, a tradução seria: quem está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o homem é homem de verdade, ele se encontra. Existencialmente, acaba a busca dele. Entendeu? Então é nesse sentido que eu falo da suficiência das Escrituras, porque ela é a única que trata dessa questão crucial, essencial, que é o pecado, né, na vida humana. Entendi. Pastor, para a gente sair um pouquinho do tema, porque vamos longe. Se deixar, a gente fica aqui a tarde toda, né, o dia todo, falando, a noite toda, falando do livro. Eu tenho algumas perguntas para o senhor, mas são perguntas mais pessoais. Sim. O senhor tem algum hobby? O senhor gosta de alguma coisa? Fazer alguma coisa além, né, de pastorear, ler? Que o senhor é bastante, pelo que eu entendi, eu gosto de futebol. Inteligente. Eu gosto de futebol. Eu sou apaixonado pelas Escrituras, obviamente. Eu sou um pastor feliz porque eu faço o que eu gosto. Agora eu tenho essa paixão aí que é o futebol. O senhor torce para qual time? Para o telespectador? Olha, eu torço pro Corinthians, mas não sou corintiano. Pastor. Parece estranho, né? O corintiano, ele acaba sendo um idólatra, né, do futebol. Então, ele acaba sendo um prisioneiro. Então, eu não gosto de falar que eu sou corintiano. Eu torço pro Corinthians. Me ensinaram a torcer pro Timão. O Moisés, meu irmão, é que me ensinou algumas coisas, né? Me influenciou, né? Então, mas eu gosto de futebol, Rudes. Eu sempre gostei de futebol. Quando menino, eu nasci na igreja, eu tenho 54 anos. Quando os meus pais nasceram, eu já era crente. Então, na década de 70, jogar futebol era pecado, porque a bola era a cabeça do Satanás, eles falavam, entendeu? Então, eu apanhei muito por ir jogar futebol, mas eu nunca deixei de gostar. E jogo até hoje. É pecado, pastor? Assim, porque tem igreja que coloca isso como hoje obstáculo, não mais, né? Mas antigamente Mas a nossa igreja Assembleia de Deus é uma igreja de perfil conservador, né? Tem algumas igrejas ainda mais conservadoras que a Assembleia ainda hoje, que nessas igrejas os meninos, se jogarem futebol, são tirados da comunhão da igreja. Mas é claro que não é pecado, né? É uma arte e é um elemento identitário do brasileiro, é da nossa cultura, né? O Brasil é conhecido pelo futebol. Tudo bem que o futebol nosso hoje está muito em baixa, né? Mas respondendo a sua pergunta, uma paixão que eu tenho é... Mas tem alguma lenha assim que o senhor gosta? Eu sei que o senhor gosta de ler. Sim, a leitura tá antes do futebol. As escrituras, né? Não leio a Bíblia só, eu leio todo tipo de literatura, eu me abro para isso, entendeu? Exatamente para eu dialogar com quem pensa diferente de mim, entendeu? Eu vi aqui também, pastor, fazendo um estudo, né, sobre o senhor. O senhor é presidente do Instituto Teológico Luiz Gonzaga. Fala um pouquinho, né, do Instituto, como é que funciona. Então, o Instituto Teológico, eu assumi o Instituto Teológico em 2014, final de 2013. O Instituto Teológico, Reverendo Luiz Gonzaga Medeiro, ele nem sempre teve esse nome. Ele é um antigo Sexta Dispensação, é um órgão de ensino da igreja. E lá nós temos hoje o curso básico e o médio. E nós temos também um curso de obreiros que está ligado ao Instituto Teológico, né? Que são 10 módulos, que é exatamente para quem quer desenvolver a carreira ministerial, informações sobre o caráter do obreiro, conhecimento bíblico, o relacionamento dele com a vida como um todo. É um curso muito bacana. Temos o Agora, que é um curso interessante. Nós temos na direção desse curso o presbítero Marcos Luciano, que é o Marquinhos, né? Que a gente chama de Marquinhos carinhosamente. É um curso excelente, excelente. Todo sábado de manhã e temos também nas quintas-feiras. Ali é conhecimento de filosofia, de história, antropologia, política. É muito bom para quem vai prestar vestibular. Está tudo dentro do nosso guarda-chuva de ensino, né?
E eu estou no Instituto Teológico desde final de 2013, 2014, né, até hoje. E eu quero convidar vocês para assistirem o canal do pastor Davi Dias, né? Isso, pastor Davi Pastor Dias. Aliás, tem dois pastores Davi Dias aí nas redes, né? Mas vamos descobrir lá. Então, siga o pastor, ó, tem muita palavra boa para você ouvir, conferir e aprender, né? No Instagram também, eu tenho, no meu Instagram eu tenho mais mensagens do que no canal de YouTube, né? Então fica à disposição também o Instagram. Facebook também, né? O Face nem tanto, mas no Instagram e no YouTube eu tenho já há algum tempo no Instagram, eu tenho lá alguns vídeos, né? Dei uma parada, estou voltando a gravar, né, novos vídeos para atender tanto o Instagram quanto o YouTube. Bom, nós vamos encerrar esse segundo bloco, nós vamos pro break e a gente vai falar daqui a pouco. Você já conhece a rede banda larga? Sua internet está travando? Difícil de assistir a Netflix? E no home office, está tudo certo? Está conseguindo realizar as suas reuniões? Nós da Rede Banda Larga temos a solução para os seus problemas de conexão. Conexão 100% fibra ótica, TV na fibra, mais ponto principal, mais ponto adicional, ambos com Wi-Fi grátis, mais cursos gratuitos, com certificado. Entre em contato pelos telefones 11 42 10 44 12 ou pelo WhatsApp do nosso amigo Alexandre 11 96152 6707. Acesse o nosso site redebandalarga.com.br e siga no Instagram @rede.bandalarga. Rede Banda Larga, sua melhor conexão. Vem pra rede! Olá pessoal, estamos aqui de volta com o pastor Davi Dias. Quero agradecer a você que ficou até agora. Estamos no bloco Bora Lá, onde o pastor ele vai trazer uma mensagem do coração de Deus que veio no coração dele para trazer e transmitir para a gente. Fica à vontade, pastor. Eu quero compartilhar com vocês o que está escrito em Salmo 119, versículo 105. Esse é um texto muito tradicional, muito conhecido, que diz assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O Salmo 119 todinho, todos os seus versículos fazem referência às Escrituras, à palavra de Deus, com nomes diferentes, às vezes chama de estatutos, de leis, de mandamento. E aqui no verso 5 ele tem uma imagem. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. É claro que a gente traz a imagem aqui, o homem do campo, né? O homem que não tem a luz elétrica, né? Na época do salmista aqui. Então ele precisava de uma lunetinha, de alguma lamparina, enfim, de alguma luz para clarear o caminho, para não tropeçar. Então o salmista está dizendo que a palavra de Deus é luz para o caminho, tá? É lâmpada para os pés e luz para o caminho. Quer dizer uma coisa só. Ou seja, a vida, Hudson, ela é bem vivida quando bem iluminada. Andar com as Escrituras é iluminar o caminho. O caminho tem a ver com construção de vida. Então, quando nós fazemos das Escrituras Sagradas a razão da nossa vida, fazemos dela a base da nossa existência e nos movemos por ela e articulamos a vida por ela, então haverá luz. Que a palavra de Deus ela vai te encaminhar para a vida. Então é muito triste quando pessoas que se dizem crentes evangélicas que têm a Bíblia como um fragmento, não como algo essencial. A vida não é pautada pelas Escrituras. As Escrituras se tornam um joguete na mão. Eu uso ela ao meu bel prazer, do jeito que eu quero. Não. O homem do campo, quando ele está andando no escuro, então ele depende daquela lâmpada para guiá-lo. Ele sem ela fica difícil, ele não sabe onde ele vai pisar. Então o protagonismo é da lâmpada.
é daquela luz. Então, as Escrituras, elas têm que ter o protagonismo. Eu não posso ser independente, autônomo. Eu tenho que guiar a minha vida pelas Escrituras. Eu preciso pensar biblicamente. Eu preciso funcionar biblicamente. As minhas ações têm que estar ancoradas nas Escrituras. Aí sim eu vou dizer, olha, o meu caminho está iluminado. Eu estou andando, mas eu não estou andando de forma autônoma. Eu estou clareando os meus pés, o meu caminho, com essa luz, que é a palavra de Deus. Então, quem tem as Escrituras, quem crê nas Escrituras e quem se submete às Escrituras pode dizer, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. É o que eu deixo aí para vocês como reflexão. Muito obrigado, pastor, pela palavra bonita, né? E agora vamos às considerações finais, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito das suas inspirações. O senhor tem alguém que o senhor admira? Ah, sim, tenho. Eu tenho alguém que é uma inspiração para mim desde os meus 6 anos de idade. Já não está entre nós, pastor Cassiano Rodrigues dos Santos. Por que, pastor? Pastor Cassiano Rodrigues dos Santos foi pastor em Carapicuíba da Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia por muitos anos. O meu irmão mais velho, Jonas, casou-se em 72 naquela igreja. Então, por conta dele, nós tínhamos vínculo com aquela igreja. E esse pastor, um pastor cheio do Espírito Santo. Inclusive, ele é avô do pastor Ivan, que é pastor nosso lá na Vila Facchini, que você esteve lá. Um abraço para ele também. O pastor Cassiano é a minha referência. Referência de caráter, referência de um homem obediente e principalmente de um homem apaixonado por Jesus. Eu, quando ouvi o pastor Cassiano orar pela primeira vez, parece que Deus era muito íntimo dele. E foi ele que me disse, quando eu falei, pastor, o senhor ora tão gostoso, a sua oração parece tão leve, não parece um exercício enfadonho. Ele disse, Davi, você precisa se descobrir pecador. Você nasceu num berço evangélico e para você parece que você já tem ingresso no céu. Você nunca bebeu, nunca fumou, nunca fez isso, nunca foi num baile, nunca fez um monte de coisa que os crentes dizem que não fazem. Mas você precisa se sentir pecador. E foi nessa busca, que Deus se revelasse a mim, mostrasse o meu pecado, foi onde eu tive realmente uma experiência com o Senhor. Então, o pastor Cassiano é a minha referência. É a minha referência como pastor, é a minha referência como pregador da palavra, como alguém que é um apaixonado pelas Escrituras, e a vida dele era muito intensa. É óbvio que tem outros que me inspiraram, Nós temos, por exemplo, se eu falar de pessoas atuais, Pastor Jasson. Pastor Jasson é minha inspiração. Pastor Jasson é meu pai, eu considero ele como meu pai, entendeu? Porque ele é o meu líder. O pastor Jasson é muito amoroso, né, pastor? Muito amoroso, você é ovelha dele, você sabe disso. É uma pessoa que dá protagonismo para os obreiros. Ele é igual um técnico de futebol, que senta no banco e deixa a molecada jogar e assiste, entendeu? Então, é uma referência. Eu estou com o pastor Jasson desde 92. Mas é claro, tem muitos outros. Pastores Gonzaga, um homem desbravador, um homem de segurança, um homem que passava segurança para a gente. E escritores, entendeu? Eu recomendo aí John Stott, Spurgeon, Martin Lloyd Jones. São leituras seguras que me fez, sabe, ancorar a minha fé, me levaram para as Escrituras, Outros, o tempo não vai dar para citar todos, Mas eu diria assim, nesse primeiro momento, são pessoas que me inspiraram demais, Além dos meus pais. Meus pais, analfabetos que foram, me fizeram ler as Escrituras todos os dias. Durante 8 anos eu li a Bíblia com meu pai. São as minhas maiores inspirações. Você leu a Bíblia inteira, pelo visto. Eu li a Bíblia inteira várias vezes, por exigência do meu pai, E além de outros, o tempo não dá aqui para a gente listar todo mundo. Pastor, prazer em tê-lo aqui conosco no Troide TV, no programa Frente a Frente. E vão lá no canal do pastor, no Facebook, Instagram, confira lá as palavras que são palavras de edificação
para todos nós. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, Hudson. Deus te abençoe, Deus abençoe o CIMEI e que essa TV ela continue crescendo para que o nome do Senhor continue sendo divulgado. Deus Amém. abençoe. Obrigado pela Obrigado. oportunidade.